Baroni, você consegue falar para a gente também um pouquinho de quais tipos de indicadores ou o que você inclui na sua análise olhando para fundos de tijolos, que são aqueles que são mais voltados para os imóveis físicos mesmo, e também para os fundos de papel, que são mais voltados para as dívidas? E só para mencionar, pessoal, também tem uma lista aqui de vários que a gente compartilha com vocês lá no grupo depois também. Legal. Realmente é uma lista extensa, mas vamos falar aqui de uma maneira sintética, mais bem objetiva. Além daqueles três que nós mostramos agora há pouco, o spread, o PVP, o próprio dividend yield, né, há outras formas de você também avaliar, né? Então, quando a gente está falando de fundos de tijolos, também depende do setor. Mas, basicamente, você vai olhar ali o valor por metro quadrado, você vai olhar o valor do aluguel por metro quadrado, isso é importante também. Quando a gente está olhando as regiões, depende muito do tipo de imóvel, né? Então, a vocação da região e o tipo de imóvel diz muito. Então, dependendo do local, um imóvel corporativo não cabe tão bem quanto um imóvel logístico e vice-versa. Quando a gente está falando de renda urbana, por exemplo, depende muito se nós estamos falando de uma região já madura e consolidada ou se nós estamos falando de um vetor de crescimento. Então, também vai depender de qual é o contexto ali de cada fundo e se ele está mesclando entre as duas estratégias. Quando a gente está falando de logística, a gente tem que olhar a capacidade de armazenagem, a especificação técnica daquele imóvel, tanto do ponto de vista de peso, pé direito, capacidade de carga, né? Capacidade de você fazer ali dentro do próprio imóvel, né? O princípio de cross-docking, né? De você conseguir atender demanda de comércio eletrônico, o raio do centro da região metropolitana que aquele imóvel está inserido. Além disso, né? Você também pode olhar, por exemplo, para setor, para lajes corporativas, você pode olhar para vagas de garagem, você pode olhar para especificações técnicas do prédio, qual a classificação segundo as principais consultorias, se tem realmente uma eficiência energética, custo de condomínio, custo de IPTU e uma série de outros custos relacionados também, de manutenção. Você pode olhar também para imóveis não muito tradicionais, por exemplo, hospitais, hotéis e outras classes dentro, né, clínicas médicas. Você pode olhar o que está embarcado dentro daquela operação e quão é importante aquele imóvel para a operação. Por exemplo, um hospital, né? Qual é a operação que está ali inserida, né? Se aquela operação ela é muito importante para aquela rede hospitalar. Você pode olhar, por exemplo, para hotéis, se aqueles hotéis estão próximos aonde acontecem os eventos relacionados à cidade. Então, tem uma série de derivadas quando a gente está falando de ativos de tijolos. Além disso, a gente ainda pode estar olhando também resultado, se aquele resultado está coerente com a distribuição, se tem ganho de capital, se tem efeitos não recorrentes, se aquele fundo tem reservas acumuladas, se aquele fundo ele carrega uma alavancagem, em qual condição aquela alavancagem foi feita, se aquela alavancagem ela está pura e simplesmente ligada diretamente ao balanço do fundo, ou se ela está muito bem construída com os contratos, né? Ou se ela sai diretamente ali do caixa do fundo, ou se os contratos estão contribuindo de alguma forma para manter aquele fluxo mais constante. Então, uma série de outras coisas também são levadas em consideração. Quando a gente traz para fundos de papel, aí é uma realidade um pouco diferente, né? Então, você vai olhar métricas de crédito. Então, você vai olhar a LTV, razão de saldo devedor, razão de fluxo mensal, você vai olhar o quão diversificado é aquele fundo de papel, qual o nível de exposição por devedor, qual o setor que aquele fundo normalmente financia, se aquele fundo tem uma diversificação por securitizador, uma pulverização de devedores, uma pulverização de setores, uma pulverização de indexadores também, se está somente inflação, se tem inflação em juros, se for só inflação, se é INPC, IPCA, IGPM. Então, uma série de questões. E também relacionado a resultado, distribuição, efeitos não recorrentes, reservas acumuladas também. Então, quando a gente coloca isso tudo e bate no liquidificador, parece simples. Só que não é tão trivial assim, porque aí tem uma outra camada que também faz parte do nosso processo de análise, que é a gestão, que talvez seja a camada mais subjetiva de tudo isso que eu falei. Que tudo isso que eu falei, de alguma forma, tem um grau de objetividade. Quando a gente vai para a gestão, aí entra critérios subjetivos. E aí entra todo o nosso histórico aqui de acompanhamento junto ao mercado, para conseguir sempre montar uma recomendação para os nossos assinantes aqui, que tenha essa pulverização também de gestores e dentro das prateleiras dos gestores procurar selecionar os melhores produtos possíveis. Então, esse combo
não é algo trivial, por isso que quando eu falo que a gente respira fundos imobiliários 24 horas aqui, é exatamente nesse contexto, porque realmente a gente procura fazer esse dever de casa que não é fácil, mas a gente faz com bastante esmero para todo mundo aí. Show. E a gente vê que, de fato, não é uma coisa simples, né? Inclusive, essa lista depois a gente manda para vocês também. Não é uma coisa simples. A gente vê que, de fato, exige tempo, exige esforço, exige que você esteja sempre em contato com o mercado. E olha que eu ainda acabei escutando de shopping centers, né? Que ainda tem que olhar NOI, vendas por metro quadrado. Então, A gente manda a listinha aqui, pessoal. Lista, né? Ainda acabei pulando o shopping. E já aviso que a lista dá para deixar essa lista aqui, dá para triplicar, né? Quadruplicar aqui, porque existe muita coisa. A gente separou aqui o que seriam os principais, né? Os mais relevantes aqui que vocês poderiam olhar em primeira instância. E vocês conseguem ver que é bastante coisa. Então, você precisa realmente ter uma dedicação muito grande, você precisa realmente investir tempo, investir ali o seu conhecimento para estudar, ser cada vez melhor, aprender cada vez mais e mudar com o mercado, que o mercado está sempre em desenvolvimento, você precisa continuar estudando, estar em contato com o mercado. Baroni, por exemplo, deve ter reunião com o gestor todo dia, está sempre em contato com o mercado para conseguir entender para onde as coisas estão indo, como que está caminhando, como que ele pode esperar alguma coisa ali para o fundo, para o mercado, para a indústria em geral. Então, de fato, você precisa ter isso em mente.